Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical, sejam bem-vindos a mais uma EBD. Espero poder contribuir com os nossos professores e também com os nossos alunos que, por motivo da pandemia, não estão podendo participar da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a você, a sua saúde e a toda a sua família, em nome de Jesus. A lição de hoje é a lição de número 12, Cristo, o autor e consumador da fé, que está baseado também no livro de Hebreus, capítulo de número 12, o qual o autor, ao iniciar o seu capítulo, ele usa a palavra portanto, nos dando a entender que ele vem seguindo um raciocínio, o qual ele vai trazer agora uma conclusão para nós. Desde o capítulo 10 de Hebreus, o autor ele vem fazendo uma exaustiva defesa, dizendo que nós devemos vigiar e devemos utilizar a fé para não cairmos na apostasia. E ele começa a citar exemplos no capítulo 11 de vários heróis da fé que, através da fé, alcançaram o seu testemunho. Agora entra no capítulo 2 e diz: portanto, nós também devemos dar testemunho pela fé, ou pelo menos um testemunho que seja igual, aplicável à transformação que Cristo ofereceu a cada um de nós através do novo nascimento. Meus irmãos, Hebreus capítulo 12, o verso 1 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O autor está citando aqui para nós que existe uma nuvem de testemunha, uma multidão de pessoas que estão olhando para nós e esperando ver em nós o brilho de Deus na nossa vida. Olha o quão importante é o seu testemunho como cristão individual. E não apenas de forma coletiva. A sua vida cristã deve refletir a transformação que Deus proporciona através do Espírito Santo na sua vida. Meus irmãos, o nosso testemunho, ele deve ser tanto ativo como também deve ser passivo. O nosso testemunho é ativo quando as nossas ações de amor, de cuidado aos outros, demonstram que eu sou um cristão. O testemunho ativo é aquele quando eu ajudo o próximo, quando eu contribuo, quando eu faço uma visita, quando eu dou uma esmola. Esse é o meu testemunho de ação, o meu testemunho ativo. O meu testemunho também deve ser passivo. O testemunho passivo é aquele que eu deixo de fazer certas coisas porque eu sou cristão, deixo de frequentar certos ambientes, deixo de conversar certas conversas, saio de certas rodas de amizades e conversa porque eu sou cristão. É um testemunho passivo, onde eu estou testemunhando para as pessoas que eu não frequento aquilo, não faço parte daquilo, porque em minha vida habita o Espírito Santo de Deus. Essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade também é sua. O escritor aos Hebreus, ele dando sequência ao seu raciocínio, ele diz assim: olha, vamos nos desembaraçar de todo o pecado. Embaraçar-se significa estar atrapalhado com certas coisas que não contribuem para a sua vida cristã. O que está lhe atrapalhando a ser um bom crente? O que está lhe atrapalhando a ser um cristão mais maduro, mais espiritual? O que está lhe atrapalhando? São as amizades? São os locais que você frequenta? É a internet? É o WhatsApp? É o Facebook que está lhe atrapalhando? Então, meu irmão, tire esse embaraço da sua vida e seja um cristão mais forte. No finalzinho da referência ele diz: olha, corramos a carreira que nos está proposta. Correr exige disciplina, existe esforço. O autor da nossa lição sabia que dar testemunho não era fácil, então ele estava dizendo: se esforce, tire essa preguiça espiritual que tem na sua vida e se esforce para ser crente, se esforce para se consagrar, se esforce para ler a Bíblia, se esforce para orar de madrugada, se esforce para cantar louvores, se esforce para estar na EBD, se esforce para estar
estar nos cultos, tire essa preguiça espiritual e se esforce em favor da sua vida cristã. É isto que o autor do livro de Hebreus ensina para nós. O capítulo 2 da nossa lição, Deus, o Criador de todas as coisas, nos traz como referência também o verso 2 do capítulo 12 de Hebreus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, eu devo dar bom testemunho. A modelo de quem? A modelo de Jesus de Nazaré. Certamente que você conhece bons pastores, de onde você pode usar como referência para a sua vida cristã. Certamente que você conhece irmãos com maturidade espiritual e maturidade cristã, que você possa usar também como exemplo para a sua vida cristã. Todos esses se dão bons exemplos, então siga o exemplo deles. Mas são pessoas também que podem um dia errar. No entanto, Jesus, ele não é um exemplo tendencioso ao defeito. Jesus é um modelo, porque ele só tem virtudes. Nisso eu faço uma diferença entre quem é exemplar e quem é modelo. O exemplar, ele tem a possibilidade de errar. O modelo não, ele é perfeito. E Jesus é esse modelo pastoral. Jesus é esse modelo de cristão, Jesus é o modelo de servo, Jesus é o modelo de obreiro, Jesus é o modelo de amor, Jesus é o modelo de testemunho, Jesus é o nosso modelo. Irmão Johnny, é muito difícil usar Jesus como modelo. E Deus sabe disso também. Por isso que ele nos deu o seu Espírito Santo, para que através das virtudes do fruto do Espírito Santo, ele possa promover em nós a mudança necessária para que a cada dia sejamos mais parecidos com Jesus. Se apegue ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai lhe ajudar a ser um cristão melhor. O Espírito Santo vai lhe ajudar a ser uma pessoa melhor. O Espírito Santo vai lhe ajudar a mudar de atitude, a mudar de vida, a enfrentar os seus medos, a enfrentar os seus defeitos. O Espírito Santo vai lhe ajudar, porque ele é poderoso para esta obra. Dando sequência à nossa lição, nós temos agora o capítulo de número 3 da lição. A disciplina de Deus é para o nosso bem. Aqui, irmãos, é um tópico muito importante da nossa lição. Nós temos uma ideia sobre disciplina, sempre uma ideia negativa. Negativa de que forma? Quando alguém é disciplinado, nós sempre pensamos de ele pecou, ele errou, né? Ele falhou. É sempre num sentido de culpa, de penitência. Mas, na verdade, a disciplina bíblica é uma demonstração do amor de Deus para com aquele que errou e precisa de recuperação. Então, tenha em sua mente que a disciplina é uma atitude de amor. Tenha em sua mente que a disciplina é uma atitude para a recuperação do irmão. Todos nós passamos pela disciplina do Senhor. O Senhor nos disciplina porque pecamos. O Senhor nos disciplina para não pecarmos. O Senhor nos disciplina para que haja crescimento espiritual na nossa vida. O objetivo da disciplina é sempre para o nosso bem. Deus usa vários instrumentos para a nossa disciplina. Vamos citar alguns. Deus usa a sua palavra, está aqui. O maior instrumento que Deus usa para disciplinar a igreja é a sua palavra. Deus usa o Espírito Santo falando em nossa consciência, em nosso coração, daquilo que devemos ou que não devemos fazer. O Espírito Santo faz parte deste instrumento de disciplina. O sofrimento, ele também é um instrumento de disciplina. Sim, disciplina para o nosso bem. A Bíblia diz que a tribulação produz a paciência. Olha só o que está escrito em Hebreus capítulo 5 e o verso de número 8 a respeito de Jesus. A respeito de Jesus, a Bíblia diz assim, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ou seja, Jesus padeceu e aprendeu. Ele sofreu e aprendeu através do seu sofrimento. Então nós também, a Igreja do Senhor, a prova, a tribulação, as dificuldades são instrumentos de Deus para nos influenciar para nosso bem. Meus irmãos, Deus sempre usou outras nações para disciplinar Israel. Deus usava os profetas para disciplinar Israel. Mas também Deus
usa em nossos tempos os nossos pastores, as nossas lideranças, para também disciplinar a igreja. E dentro desse ponto eu quero falar sobre aquela disciplina onde o irmão que pecou foi convencido pelo Espírito Santo da necessidade da disciplina e por isso ele vai ser afastado. É dessa disciplina que eu gostaria de fazer um breve comentário. Escute só. A ideia da disciplina de afastar as pessoas do seu cargo é uma ideia corretíssima e deve ser aplicada, porque a pessoa que pecou, que errou e vai passar pela disciplina, não pode exercer uma função de influência dentro da igreja até que ele passe pelo processo da sua própria recuperação. Então essa pessoa não pode ensinar, essa pessoa não pode estar pregando no púlpito da igreja, não pode exercer uma função de liderança. Por quê? Porque ele não pode influenciar as pessoas dentro do processo da disciplina o qual ele está passando. É melhor que ele fique realmente afastado. No entanto, a disciplina não tira a pessoa do seio da comunhão da igreja. Cansei de ver pessoas que são disciplinadas serem tratadas como se não fossem mais cristãos. Não vou saudar o irmão porque o irmão pecou. O irmão fulano, ele está disciplinado, eu não vou nem falar com ele. Às vezes nem fala isso, mas se comporta como quem fala, e sempre ali afastado da pessoa que se disciplinou, que foi disciplinada. Meu irmão, a disciplina é para ganhar o irmão e não para perder. A disciplina não é para afastar o cristão, a disciplina é para mantê-lo perto. Deve haver um acompanhamento ao irmão que está passando pelo processo da disciplina. Não é discipliná-lo e deixá-lo a Deus dará. Não é discipliná-lo e jogá-lo lá no meio da igreja e ele que se vire, ele que se mantenha. Por isso que a maioria das pessoas que são disciplinadas se desviam da igreja. Porque a disciplina, meu irmão, é para a recuperação e não para o afastamento do irmão. Quem disciplina a nossa liderança também é responsabilidade da igreja, mas principalmente daquele que disciplina, daquele que que exerce a função de liderança sobre aquela ovelha, sobre aquele irmão, deve acompanhar o disciplinado, deve fazer visita, deve levar uma palavra, deve estar lá com ele, deve estar acompanhando. Olha, ele veio para a EBD, ele veio para o culto. Opa, ele não está participando. Vou ligar para ele, vou mandar uma mensagem para ele, vou fazer uma visita para ele. Este é o cuidado. A disciplina não é para perder, não é para afastar. A disciplina é uma demonstração de amor para ganhar o irmão até que ele se recupere da sua disciplina. Vamos mudar, meus irmãos, o nosso conceito e vamos amar aquele que pediu a disciplina porque reconheceu que errou e que está passando pelo processo de recuperação. Meu irmão, Deus lhe fortaleça, Deus lhe dê graça para que você continue com a sua fé cristã e não se desvie da casa do Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, o último tópico da nossa lição, o tópico de número 4, fala sobre estar firme na graça. O autor utiliza o livro de Hebreus, capítulo 12, e o verso de número 14, que certamente é o versículo mais conhecido do capítulo 12, que diz assim o verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Observe que ver ao Senhor está dependendo de duas situações. Primeiro, seguir a paz com todos, e depois a santificação. Sem essas duas, ninguém verá o Senhor. Irmão Johnny, seguir a paz com todos é uma coisa muito difícil. E é mesmo, irmão. Se nós precisássemos ter paz com todas as pessoas do mundo para ser salvo, nós já estaríamos condenados. Aí tem alguns irmãos que interpretam essa referência da seguinte forma: não é o mundo, não é as pessoas que têm que ter paz comigo. É eu que tenho que ter paz com as pessoas. Então, esse seguir a paz é eu ter paz com as pessoas. A ideia não está errada, tá? A ideia de ter paz com as pessoas não está errada, mas não é essa a interpretação do versículo. O versículo está dizendo que deve haver uma atitude de ação. Existe um verbo de ação ali. Seguir a paz com todos. Ele está falando de procure a paz.
promova a paz, espalhe a paz. A ideia aqui do autor é trabalhar, é cultivar, é promover a paz. Ou seja, ele está falando de um conceito bíblico chamado pacificar. Ele está dizendo que nós devemos ser pacificadores. Não é aquele cristão assim, eu sou da paz, eu não me meto com ninguém, que é para não causar estresse, para não ter confusão. Eu não faço a obra, que eu prefiro ficar no meu cantinho, que eu não passo por nenhum problema, eu não vou enfrentar situação. Não é esse tipo de crente que a Bíblia está dizendo. O cristão pacificador é o cristão que promove a paz. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo é: não seja o motivo da confusão, seja o motivo da paz. Seja o motivo de trazer o sossego. Não seja o motivo da discussão, seja o motivo de resolver o problema, promover a paz, trabalhar em prol da paz. É isso que a Bíblia está dizendo. Quem promove a paz, quem trabalha ao favor da paz, está seguindo o primeiro tópico, o primeiro indicação para poder ver ao Senhor. A segunda é a santificação. Seguir a paz com todos e a santificação. O que é santificação? O que é santidade? A santidade, meu irmão, é separar-se para Deus. Em outras palavras, separar exclusivamente para Deus. A santidade é um dever e uma obrigação cristã, porque ninguém vai subir ao céu carregando qualquer tipo de pecado. Meus irmãos, santidade é amar o próximo. Santidade é priorizar Deus na sua vida. Santidade é você adaptar o seu estilo de vida à Bíblia Sagrada. A santidade é você ter a capacidade de perdoar o seu irmão. A santidade, meu irmão, é você viver um estilo de vida que demonstra que você é cristão. Isto é santidade. É o mundo ver em você a luz de Deus brilhando. O seu testemunho cristão deve ser tão impactante na vida das pessoas que eles vão reconhecer que Deus habita dentro de você. Isso é santidade. Agora, faço um alerta também. O pecado nunca deixou de ser pecado. E o pecado mancha a sua santidade e tira a sua comunhão com Deus. Então escute só. Continua sendo pecado mentir. Continua sendo pecado roubar. Continua sendo pecado sexo fora do casamento. Continua sendo pecado promover a sensualidade dentro da igreja. Continua sendo pecado falar mal da vida dos outros. Continua sendo pecado, irmão. Aquilo que era pecado permanece sendo pecado. Deus é amor e Ele tolera mais as pessoas, mas as consequências do pecado ainda existem, porque o pecado ainda existe. Seja santo, meu irmão. E eu faço um alerta para você aqui. Tome cuidado, estamos chegando ao momento das campanhas eleitorais e se você mente, se você rouba ou se você é conivente, ou seja, você sabe que existe a mentira, sabe que existe o roubo, mas mesmo assim permanece inerte, você também está pecando. Tome cuidado com a sua vida cristã. Deus fez um decreto em Hebreus capítulo 12, verso 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tome cuidado com a sua vida cristã. O caminho já está feito, é o caminho de santidade. As regras já estão dadas, está na Bíblia Sagrada. A carreira deve ser constante, em constante transformação e desenvolvimento. Mas o final, irmão, é o céu de glória. Vale a pena ser crente, vale a pena se esforçar para dar testemunho de cristão. Deus em Cristo abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Finalizamos aqui mais uma lição. E eu lhe convido, se inscreva em nosso canal, faça parte dessa minha trajetória de vida, nos ajude a levar a palavra de Deus a muito mais pessoas. Deus abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.